Você precisa falar inglês para imigrar ou isso é um mito que faz muita gente desistir de um sonho? Vamos ver? Meu nome é Carol, sejam bem-vindos ao canal Six in Canada e solta a vinheta! E hoje, pessoal, eu venho trazer para vocês um conteúdo bem bacana. Eu vou contar toda a verdade de como é imigrar com inglês básico, a minha vivência aqui no Canadá, qual a pontuação exigida para imigração e também compartilhar com vocês dicas de como melhorar o inglês ainda aí no Brasil. Então assista esse vídeo até o final e se você gostar, deixa aí o seu like, que isso ajuda a fortalecer o canal. Então vamos lá! Então o primeiro ponto mais questionado, é possível imigrar para o Canadá sem saber inglês? E a minha resposta é sim, mas o que você deve separar é imigrar para o Canadá sem inglês é possível, mas viver aqui o cotidiano, aí é um ponto totalmente diferente e eu vou explicar isso em detalhes para vocês. O que acontece? Não faz diferença você chegar aqui no país sem saber inglês. Por quê? Aqui você pode aprender de várias formas, mas o porquê que eu disse que no cotidiano é diferente? Qual é o seu plano de imigração? Primeiro ponto que você tem que pensar é isso. Estou vindo para estudar? Estou vindo para trabalhar? Estou vindo para ficar no país realmente? Então aí você tem que levar o inglês em consideração. Agora, se você está vindo para passear, para turistar, o inglês ele realmente não é tão necessário assim. Mas o ponto importante é, eu consigo trabalho sem inglês? Essa é uma das questões que eu mais recebo nas nossas redes sociais. E eu vou dizer que sim, é possível você conseguir trabalho sem inglês. Porém, não é fácil e eu vou explicar o porquê. Chegar no Canadá sem inglês é possível, você não precisa dominar a língua. Dependendo do seu plano de imigração, se você vai para estudo, né, para aprender inglês aqui, ou como para turista, ou como acompanhante, por exemplo, você realmente não precisa do inglês. Por exemplo, vou passar na imigração. É diferente dos Estados Unidos, que você tem que conversar e explicar o motivo da visita. Aqui no Canadá também tem isso. Porém, se você não tem o inglês e você escreveu uma carta explicando para o oficial de imigração o motivo da sua estadia aqui no Canadá, é bem possível que você entre porque o seu visto já está aprovado desde o Brasil. Ou seja, eles não vão te barrar por conta do teu inglês. Então é possível imigrar para o Canadá sem saber nada de inglês. Agora o ponto do trabalho. Será que realmente é possível conseguir um trabalho sem inglês? Isso daí é um pouco sensível. Estando aqui no Canadá, conhecendo brasileiros de todos os lugares, eu tive uma conclusão. Sim, é possível você conseguir trabalho sem inglês, principalmente se você está em comunidade com as pessoas brasileiras, em comunidade com os brasileiros. O porquê eu digo isso? Muitos dos trabalhos, às vezes um brasileiro com mais experiência ou com inglês, pode fazer uma indicação e te ajudar a conseguir entrar no mercado de trabalho canadense sem saber inglês. Às vezes para construção, às vezes para faxina, às vezes talvez um trabalho simples que você não tem tanto contato, né, com as pessoas, você acaba conseguindo sem utilizar o inglês. Mas eu não vou dizer que é fácil, pessoal. Você precisa ter um preparamento muito grande para chegar aqui, fazer network, conhecer pessoas certas para não ser passado para trás. E por que eu digo isso? Não é só questão de brasileiros passarem brasileiros para trás, o que é bem comum. Mas a questão é você não ser passado para trás com até a própria pessoa que está te contratando. Às vezes, por você não ter o inglês, você não vai entender qual é o seu tipo de salário, como exercer a sua função corretamente, né? E isso prejudica muito, não só você não está recebendo o suficiente pelo que foi combinado, como também você não conseguir progredir dentro da sua carreira. O porquê disso? Às vezes o seu trabalho vai ser operacional, trabalho braçal, você não vai ter contato com o canadense ou com a pessoa, né, de outro país que fala inglês, né, ou outros imigrantes. Você não acaba aprendendo, você não desenvolve e você fica nisso. Vai viver no Canadá por 1, 2, 3, 4, 5 anos e não vai saber falar o inglês.
Então, às vezes, esses trabalhos que você não precisa do inglês vai acabar te prejudicando mais do que você, né, estudar um pouco, se esforçar e tentar arrumar uma vaga que realmente você consiga desenvolver mais o seu inglês. E na minha experiência, para quem já acompanha o canal, sabe que eu cheguei no Canadá com inglês básico. Eu achava que o meu inglês no Brasil era um inglês intermediário, né? Mas eu nunca fiz prova de nivelamento nem nada, é porque realmente eu estudava demais e eu achava que eu conseguiria chegar aqui e conseguir conversar, né, tranquilamente com os canadenses, com as pessoas. Porém, eu tive um choque muito grande quando eu cheguei no Canadá. Tudo que eu estudei durante um ano no Brasil não foi suficiente para eu desenvolver a fala. E por qual motivo? No Brasil, a gente estuda focado em aprender a gramática, focado em desenvolver, aprender novas palavras, mas a gente não tem o foco em criar frases, em entrar numa conversação, manter uma conversa prolongada. Então, eu sabia palavras soltas, mas eu não conseguia fazer a conexão delas para criar uma frase com sentido. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive um choque muito grande, porque quando eu ouvi, né, o canadense falando pela primeira vez, ou o imigrante de qualquer outra origem falando pela primeira vez, eu fiquei muito confusa. Principalmente pelos sotaques, né? Porque aqui no Canadá tem um sotaque diferente, o indiano tem um sotaque diferente, o filipino tem outro sotaque, enfim, são várias pessoas que também falam o idioma com sotaques diferentes e o seu ouvido, ele não está preparado para isso. Então, a minha primeira vez no meu trabalho, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, foi algo muito assim, não vou dizer perturbador, mas isso tirou um pouco a minha paz. Porque eu cheguei aqui, né, já cheguei contratada, depois eu conto para vocês, se vocês quiserem com mais detalhes, como foi essa transição, mas eu cheguei contratada e iniciei os meus trabalhos acreditando que eu ia falar com fluidez, mas não aconteceu. As minhas primeiras semanas de trabalho eu usei mais mímica do que o meu próprio inglês e, gente, era terrível, era frustrante você querer pôr pra fora o que você quer falar e você não conseguir. Às vezes você colocava uma palavrinha solta, a outra, e a pessoa ficava te olhando assim, uma cara de interrogação, não entendendo nada do que você tá querendo falar. Então, eu utilizava muito da mímica para poder me comunicar com todo mundo. E o meu cargo na empresa, inicialmente, era o cargo inicial. Um cargo importante, por sinal, né? Porque foi ali que eu aprendi o inglês, foi ali que eu aprendi com o início, né, de todos os processos da empresa. Então, para mim, foi algo especial. Eu fiquei 8 meses nesse cargo e conversando diretamente com um canadense, que era o meu supervisor. Ele foi me ensinando, ele foi tendo paciência e aí eu fui melhorando o meu inglês. Só que uma coisa que eu quero deixar nesse vídeo, que acho que é até um pouco engraçada, é que a maioria de nós, eu principalmente, 2 anos, quase 2 anos morando aqui, vai fazer 2 anos daqui 3 meses, enfim, eu não sinto uma melhora no meu inglês, eu não sentia pelo menos uma melhora no inglês. Até que chega um ponto que a chavinha vira e você nem percebe. Você começa a entender as pessoas naturalmente e você começa a falar naturalmente também. E isso é muito legal, porque a imersão muda você e você acaba nem percebendo. Mas quando você percebe, é tipo um boom na sua cabeça. É muito legal e eu gostaria tanto que você também vivesse essa experiência. Então, para mim, que chegou no Canadá sem o inglês, foi um grande desafio e um grande aprendizado. Uma coisa que eu realmente aprendi e eu quero passar isso para vocês não tenha vergonha do seu sotaque. Nós temos sotaque, é Facebook, é fast food, é sim, e não tem problema nenhum com isso. Eles até acham fofo quando a gente fala dessa forma. Então não se prenda a querer falar bonito, a querer falar igual o norte-americano. Nós não somos norte-americanos, nós somos brasileiros, somos latinos e falamos diferente e não tem problema nenhum. Outra coisa que eu quero falar para vocês por mais que é importante você falar corretamente, aqui no Canadá, no dia a dia, na rotina, você não precisa falar corretamente. Esquece esse negócio, eu
comi uma conjunção, eu não falei in, eu falei on, esquece isso, eu não falei at pra hora, enfim, esquece. Aqui no Canadá, o que é importante é você transmitir a mensagem. Aqui tem tanta gente diferente, de tantas culturas diferentes. Eu gostaria um dia de poder gravar as pessoas falando inglês para ver se vocês entendem ou não, se tiver oportunidade, é claro, e mostrar para vocês que o que a gente acha errado na gente, as pessoas fazem igual ou pior e tá tudo bem. As pessoas entendem a mensagem. Então o importante é você estudar ao ponto de transmitir a mensagem com clareza. E se não for tão claro assim, as pessoas aqui perguntam, o que isso significa? O que você está tentando dizer? Então, assim, pensa, eu vou entrar no Canadá, eu vou entrar numa empresa, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, você vai fazer laços de amizade, vai fazer inimigos também, é claro, mas você vai conversar com pessoas de todos os lugares. E o inglês vai deixar de ser um medo que você tinha na sua cabeça, porque você vai começar a desenvolver. Às vezes, como no meu caso, eu não preciso nem falar que a pessoa já sabe o que eu tô querendo dizer, né? Porque às vezes a gente pausa, respira, pensa em alguma coisa, a outra pessoa já sabe, é isso. Ou eu falo errado, eu assumo. Às vezes eu vou falar uma palavra e ela sai totalmente errada, a minha pronúncia não sai certinha. O que eles vão fazer? Virar as costas e sair andando? Não, eles corrigem e você aprende no seu erro, e isso é maravilhoso. A melhor escola de inglês é a imigração. Então, não venham com medo porque o seu inglês é ruim. Não pense assim. Na verdade, não pense que o seu inglês é ruim. Pense que você está em desenvolvimento e daqui 1, 2, 3, 4 anos, nossa, você vai estar falando fluentemente. Vai estar falando como norte-americano? Talvez não, mas vai estar transmitindo a mensagem, e é o que importa. Bom, pessoal, mas o que eu quero deixar claro também nesse vídeo é que não vem achando que você sem inglês vai conseguir um trabalho, nossa, muito bom, que você vai, enfim, melhorar de vida e tudo mais, e você não tem vontade de estudar o inglês. Então, assim, se você tem um plano de migrar para o Canadá, saiba que é importante você estudar o inglês. E o porquê eu falo isso? Porque aqui no Canadá, se você realmente, ou no Canadá ou qualquer lugar do mundo, se você realmente quer ficar no país, quer formar vida, raízes no país, qual que é a língua que o país fala? É o inglês? Então você precisa aprender para sobreviver. O inglês nada mais é que uma linguagem de sobrevivência. Pensa assim. Então, se eu preciso aprender para sobreviver, até que ponto eu devo parar o meu dia para estudar, para aprender o idioma? Agora, se você já tem um cargo bom aí no Brasil e você quer trabalhar na sua área aqui, e você sabe que para trabalhar nessa sua área você precisa ter uma comunicação com o público, escrever documentos ou até mesmo carreiras acadêmicas, você vai precisar do idioma muito mais do que uma pessoa que só está querendo vir para mudar de vida, com um trabalho simples. Então, são visões diferentes de planos diferentes. Você tem que analisar o seu plano, o que você quer no país a curto, médio e longo prazo e criar um plano de estudo baseado nisso. Sabendo que aqui dentro do país você vai conseguir desenvolver o seu inglês, mas você não pode parar de estudar também. Aqui eu ainda continuo estudando, porque não basta eu só transmitir a mensagem. Se eu quero crescer na minha carreira, se eu quero mudar de cargo, ganhar um aumento de salário ou qualquer coisa do tipo, eu preciso do inglês. Até mesmo se no futuro eu quiser entrar numa universidade, fazer um mestrado, um pós, eu preciso do inglês. Então é fundamental. Não pense que você pode vir para o Canadá sem inglês, você pode, mas que as coisas aqui são fáceis e, por você não falar o inglês. Pelo contrário, elas ficam ainda mais difíceis. E o porquê eu falo isso? Temos relatos de muitos brasileiros, E temos casos de pessoas que não conseguiram trabalho, ficaram 2, 3, 4 meses sem conseguir trabalho. Aí você pergunta, mas como que é o seu inglês? Eu não tenho. Ou, meu inglês é básico. Qual trabalho você está procurando? É na minha área. A pessoa, vem e não tem uma certeza do que quer, da onde quer começar, entendeu? Você tem que entender que se o seu inglês ele é básico, você vai procurar trabalhos operacionais. Se o seu inglês já é um inglês melhor, você pode começar a procurar na sua área.
Há casos e casos. Como eu digo, o meu caso e do Samir é totalmente diferente. O meu marido já falava inglês. Ele já tinha, né, um inglês bom. Ele é PhD em Química, ele é doutor em Química. Então, ele já tinha, assim, uma experiência muito longa, né, de trabalho. Então, para ele foi muito mais fácil chegar aqui, conseguir trabalho na área e estar atuando. E para mim, graças a Deus, foi a mesma coisa, mesmo sem inglês, porque eu tinha uma boa indicação, que foi a indicação do meu marido para o trabalho que a gente fazemos hoje. Mas pode ser que na sua realidade ou na realidade de muitos brasileiros, as coisas podem ser diferentes. Mas eu não vou desmerecer a minha realidade porque eu consegui, dizendo que é impossível, sendo que foi possível para mim e também pode ser possível para você, não é mesmo? Então, aonde que o inglês se torna obrigatório nesse país? Ele se torna obrigatório nas seguintes coisas. Para a residência permanente, né? Se você quiser ser um residente permanente, ter o seu PR no Canadá, você vai precisar do inglês, porque o inglês não é só a questão da língua, ele conta como pontuação, né? Para você, né, entrar no processo da residência permanente. Ele pode ser obrigatório nas universidades. Se você está vindo ou você quer vir para estudar, você precisa do inglês. E ele também é obrigatório para cargos no governo, é claro, e também para a cidadania canadense. Ele também acaba sendo obrigatório para profissões regulamentadas. O que seriam as profissões regulamentadas? Se você é um médico, um engenheiro, né? Se você trabalha na área da saúde, que você precisa regulamentar todo o seu diploma, você vai precisar do inglês. É exigido o inglês. Então, para profissões regulamentadas, também o inglês ele é obrigatório. Então, para quem quer vir imigrar como estudante no Canadá, tentar um college, fazer uma graduação aqui, você vai precisar do inglês. Eu não vou falar exatamente a pontuação exata de cada universidade, porque isso também varia da universidade, varia da província que você está indo, né? Se é aqui para Manitoba, Ontário, enfim. Você precisa avaliar exatamente qual que é o nível de inglês exigido. Eu aqui salvei alguns e eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, né, aqui no Canadá é exigido em algumas universidades o IELTS, o TOEFL e o Duolingo. No IELTS, a pontuação varia de 5.5 a 6.5. Já no TOEFL, de 60 a 85. E o Duolingo, algumas universidades aceitam, é de 90 a 120. Então, você precisa estudar o inglês para estar passando nessas provas, né? Para vir estudar no Canadá e ter o seu visto de estudo. Mas o que eu falo a respeito disso? A minha opinião. Porque eu já vi o Samir estudando em casa para esses testes, né? Porque antes da gente ter o nosso plano com o Working Holiday Visa, que é o visto dele, que é um visto de trabalho, né? Por conta da cidadania, nós pensamos em vir com visto de estudo, né? Ele vir com um visto de estudo na época que o Canadá dava o visto de trabalho para o cônjuge. Mas hoje não existe isso mais. Enfim, quando o Samir estudou, uma coisa que nós percebemos é que parece extremamente complicado. Mas se você, brasileiro, que já é aquela pessoa que gosta de concurso público, que sempre está estudando, é só você pensar que essas provas são como se fosse um concurso público. Então você não precisa estudar para sair falando e fazer discurso. Você precisa estudar focado para a prova. E tem muito material gratuito na internet que te ajuda a focar exatamente nessas provas específicas, tanto para o IELTS, TOEFL ou Duolingo. Então, se você quer vir como estudante para o Canadá, às vezes você não precisa falar inglês fluente. Você só precisa passar nessas provas. E o porquê eu falo isso? Estando aqui e conversando com muitos estudantes de outras nacionalidades, eu descobri que muitos chegaram aqui sem inglês nenhum, estudaram para a prova, só passaram na prova, chegaram na universidade, não entendia nada do que o professor falava, e conforme foi passando o tempo, 6 meses, 1 ano, a pessoa começa a entrar na imersão e a entender tudo. Porém, não é fácil, é difícil. Se você imigrou como estudante aqui no Canadá e quiser compartilhar sua história, sua vivência no inglês aqui nos comentários desse vídeo, fique à vontade. Talvez a sua experiência pode ajudar muitos brasileiros. Então, voltando, pessoal,
Não é também porque a pessoa ficou 6 meses no college sem entender nada que ela não sabia do assunto. Porque as pessoas que estudam, que vêm aqui para estudar, a maioria das vezes você tem as suas atividades em casa, online. E você vai para o college 1, 2, 3 vezes na semana, dependendo. Vai depender do curso, da área que você tá. Então, é mais flexível você saber o que está acontecendo, né, dentro da matéria, porque você está em casa, você pode usar, né, a internet, fazer as traduções, enfim. Então, para você que eu acho assim, para você que é solteiro hoje e pensa em imigrar, tá aí uma das chances maravilhosas para você vir para o Canadá, que é através do visto de estudo para colleges. Enfim, pessoal, o inglês no Canadá é muito importante, mas você já ouviu falar que o francês está abrindo mais portas para a imigração do que o inglês? Pois é, pessoal. Quem fala francês aqui no Canadá tem muito mais oportunidades de trabalho, oportunidades de imigração, mais do que quem fala apenas o inglês. Então, se você tem bloqueio com o inglês, é difícil de você aprender, não vai de jeito nenhum, tá aí uma opção, o francês. O francês, pessoal, é uma língua mais parecida com o português. Eu não vou dizer que é fácil, que se tudo fosse fácil na vida, né, aqui o Canadá já estava lotado já até a cabeça de imigrante, mas enfim, não é fácil, mas é uma língua, uma opção, né, para você que não gosta do inglês de jeito nenhum. Então o francês, ele está dentro do plano de imigração, fora do Quebec, né, porque lá no Quebec, lá fala francês mais do que o inglês. Então, tirando lá o Quebec, o francês está trazendo oportunidades para cidades pequenas no Canadá no plano francófono. E isso é muito legal, porque você consegue o seu PR direto, a sua residência permanente diretamente apenas com o francês. Então, o que você vai precisar? Estudar o francês, né, passar na prova de proficiência no francês, ter uma pontuação bacana, e aí você consegue aplicar para vagas e trabalhos nessas cidades que estão oferecendo esses planos francófonos, que são os planos rurais. Então, vale a pena você dar uma pesquisada. Nós temos vídeo sobre o plano rural, vou deixar também aqui no card e na descrição do vídeo. Vai lá, corre lá e assiste. Outra coisa bacana é que se você é falante do francês, as oportunidades são maiores e a concorrência é menor, porque a maioria das pessoas focam apenas no inglês e deixa o francês de lado. Então, se você focar no francês, pode ser que a sua imigração seja muito mais rápida do que uma pessoa que focou apenas no inglês. Então, fica a dica. Agora vamos para dicas de como melhorar o teu inglês ainda aí no Brasil. Eu, como estudei no Brasil, eu criei um plano de estudo para mim, mas como vocês viram nesse vídeo, quando cheguei no Canadá, eu me frustrei. Então, eu vou deixar para vocês o que eu faço aqui no Canadá que pode te ajudar aí no Brasil. Então, eu uso plataformas como a Cultive, que é uma plataforma de linguagens e também de ensino de outras disciplinas, que tem o curso de inglês completo, focado na gramática, para você aumentar o seu vocabulário. Mas eu quero deixar claro que esses tipos de vídeo te ajudam a iniciar no inglês, você que é básico, não sabe nada, tem desde a aula 1, acho que mais de 100 aulas gravadas. Então, assim, eu recomendo para te auxiliar, de vez em quando, pegar 15, 20 minutos, indo lá, assistindo um vídeo e anotando, fazendo os exercícios que o professor ele deixa. É totalmente gratuito, então acho isso muito bacana para você estar iniciando aí a sua jornada no inglês. Outra ferramenta que eu utilizo, que eu não gosto muito de recomendar hoje em dia por conta do tipo de conteúdo que ela vem trazendo dentro da plataforma, que vai contra os meus princípios, mas é o Duolingo. Não recomendo para crianças, mas se você já é adulto, já sabe da sua condição de vida, já sabe o que é certo e o que é errado, tá lá. Tem historinhas um pouco diferentes, né? Vou usar essa palavra, mas ele ajuda muito você a melhorar, né, o seu vocabulário. É claro que é bem simples, porém, se você manter uma constância, né, umas ofensivas de dias após dias, isso pode te ajudar. Mas o que mais me ajudou, em todos os sentidos, foi a imersão através dos filmes e das séries. Chega de assistir série em português aí na sua casa. Se é muito para você, você põe a legenda em português, mas escuta totalmente em inglês. Conforme você vai avançando no seu inglês, você troca a legenda para inglês também. Aqui em casa, por exemplo, eu ainda não consigo ver filmes sem legenda em inglês. Eu preciso da legenda porque a minha leitura é ainda melhor do que o meu listening.
Então eu preciso da legenda. Eu acho que eu não consigo ainda entender todo o filme se eu estiver só ouvindo. Mas isso é aos poucos, ó. Faz 2 anos que eu estou aqui, quase 2 anos, né? E eu ainda não consigo assistir um filme completo sem a legenda em inglês. Mas são passos. Mas o que mais me ajudou aqui no Canadá, realmente, é você fazer a sua mini imersão. O que seria a sua mini imersão? Você está no Brasil, você não tem contato com imigrante, você não vai utilizar o inglês todo dia na sua rotina. Mas se você contar o seu dia para você mesmo em inglês, isso vai te ajudar muito. E como que eu faço isso? Por exemplo, eu acordo às 5 da manhã, eu vou para o trabalho, eu escovo os meus dentes. Pequenos detalhes da rotina, você pode começar a traduzir do português para o inglês, ouvir a pronúncia e falar. E escrever. São esses passos que vêm me ajudando a conectar e fazer frases mais longas e permanecer numa conversa por mais tempo. Então, por exemplo, eu acordei às 5 da manhã. I wake up 5 a.m. Simples. É uma frase simples que antes de eu chegar aqui eu não conseguia nem montar. E são frases simples e curtas do seu dia a dia que você pode estar fazendo a sua própria imersão, falando para si mesmo. Quando você está dirigindo um carro, você fala, eu estou dirigindo um carro. Quando você está cozinhando, eu estou cozinhando. E conforme você vai pegando confiança, você vai aumentando o vocabulário. Eu estou cozinhando, eu estou cortando umas batatas, eu estou colocando a água para ferver. E você vai deixando cada vez mais rico o seu vocabulário. Eu acho que essa dica, pessoal, de todas, você não precisa de cursinho de inglês, você não precisa de nada. É só ter foco e estudar. Pegar a sua rotina, que é a coisa mais simples que você pode fazer no dia, né? Como escovar uns dentes, pentear um cabelo, traduzir para o inglês e falar em voz alta. Essa é uma dica de ouro que eu tô dando para vocês, gente. Realmente funciona. E para mim tá funcionando muito. E eu compartilho isso com vocês. Uma outra dica que eu fiz aqui em casa para os meus filhos, que chegaram também com 0 inglês, foi colocar pequenos adesivos, né, com os nomes nas coisas. Por exemplo, porta, door, mesa, table. A gente escrevia e saía colando em tudo, para que eles, né, tivesse a referência da escrita com o objeto, como que se chama o objeto em inglês. E isso ajudou muito os meus filhos aqui em casa, então eu compartilho essa dica com vocês também. Começa a colocar nome em tudo na sua casa, muda totalmente o seu idioma dentro de casa, tenta viver mais o inglês no seu dia a dia, porque chegando aqui no Canadá, pessoal, a vivência do inglês, ela é intensa. Imagina assim, você saiu do lado de fora da sua casa, você respira inglês. Você volta para sua casa e chega até cansado, atordoado, com a mente cansada de tanto que você escuta inglês e o quanto que você também precisa falar inglês, né? Então, se você já trouxer, você já está com um plano Canadá em andamento, você realmente quer vir para o país, começa a mudar a sua mentalidade, né? Aí no Brasil mesmo, trazendo o inglês com mais constância para a sua vida. Se eu tivesse feito isso, eu acho que eu teria melhorado o meu inglês muito, não teria sofrido, né? Tudo que eu sofri aqui. Agora, um ponto, né, que às vezes as pessoas perguntam, são preconceituosos a respeito do sotaque, a respeito do inglês? Olha, pessoal, eu vou ser bem sincera, eu nunca sofri preconceito por conta do meu inglês. Pelo contrário, toda vez que eu pedia desculpas pelo meu inglês, uma coisa que vocês não devem fazer, acho que a gente que é criado, né, dessa forma de querer agradar sempre as pessoas, a gente, né, eu, por exemplo, peço muita desculpa quando eu erro, e eu tenho que parar com esse hábito, que às vezes eu falo errado, ai, desculpa meu inglês, na hora eles corrigem, não, você é ótima, não, o seu inglês é bom, não fala isso, você é ótima. Gente, isso muda muito a percepção do que a gente acha da gente. Às vezes a gente acha que não é suficiente, mas para eles está muito bom. E eles não falam isso para querer te agradar. Se eles falam que seu inglês realmente está bom, é porque ele conseguiu entender o que você estava falando. E isso já é o suficiente. Então, pessoal, essas foram as dicas que eu compartilhei com vocês. Eu espero que alguma delas ajude no seu processo de aprendizado no inglês. E se você sonha em migrar aqui para o Canadá, não deixe que o inglês se torne uma barreira para você.
Estude bastante aí no Brasil, põe em prática algumas dicas que eu passei, creia em Deus que quem sabe um dia você pode estar vivendo uma experiência aqui também no Canadá ou em qualquer lugar do mundo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestões podem deixar aqui nos comentários que eu, Samir, estamos lendo tudinho e respondendo vocês. A gente fica muito grato que o canal está crescendo cada vez mais, atraindo mais seguidores, e isso é tudo para a honra e glória de Deus. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado vocês, meus inscritos, vocês, membros do nosso canal. Um grande beijo, um forte abraço e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo.